Também vamos estar falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, daqueles que já se entregaram a Ele, daqueles que já o conhecem. Eu queria que você fechasse seus olhos e que nós orássemos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos nesse momento que o Teu Espírito, Pai, que nos inspira, que nos conduz, que nos dirige, tenha total liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, Pai. Usa a minha vida neste momento, Senhor, para que o Teu povo que está aqui nesta noite possa ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar do Espírito Santo não é algo fácil, né? Compartilhar sobre aquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente vive, é fantástico, mas colocar isso em palavras, e eu achei interessante, porque o grande pregador americano do século XX, Billy Graham, escreveu uma definição sobre isso. Ele disse o seguinte: aceitamos o fato de que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Mas quando temos que explicar, ficamos num beco sem saída. Então, se Billy Graham, pregador, né, dessa capacidade, escreveu isso, eu falei, então está dentro do propósito mesmo, não é fácil falar sobre esse tema. Mas e o que a Bíblia nos ensina sobre a pessoa do Espírito Santo? Que é a Bíblia a nossa fonte, né? Que ele tem intelecto, que ele tem emoções, que ele tem vontade. Ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele conduz, ele nomeia e ele também se entristece. Então, vários versículos sobre a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa com todos os atributos e personalidades. Mas é uma pessoa, e não é só uma pessoa, também ele é Deus. Acho que isso é importante nós observarmos. Ele é Deus. E eu queria agora que nós lêssemos o texto. Abra lá na sua Bíblia, nós vamos projetar, mas se você tem tua Bíblia, abra aí, abra no seu celular, se você tem papel, abra também para você fazer as suas marcações e depois você refletir novamente sobre aquilo que o Espírito Santo vai falar com você ao longo desta mensagem. No livro de João, capítulo 16, livro de João, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. João, Novo Testamento, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. E ele diz o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? O príncipe deste mundo já está condenado. O verso 8 ali, o Espírito nos convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava falando aos seus discípulos sobre o seu retorno para o Pai. Mas ele estava fazendo uma promessa que enviaria o conselheiro, o Espírito Santo, e de que os discípulos não ficariam sós no mundo, não ficariam abandonados, não ficaria à deriva, mas teria alguém que estaria com eles, cumprindo o papel, o mesmo papel que o Senhor Jesus fez de estar com seus discípulos. E o próprio Billy Graham também escrevendo, diz o seguinte: a grande dádiva do perdão de Deus, acrescente-se a grande dádiva do Espírito Santo. É o Espírito que nos convence do pecado, porque o homem natural não reconhece que ele é pecador. A gente precisa perceber, a palavra de Deus diz isso. Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas pelo muito falar, pelo nosso discurso, mas não vai ser dessa forma. As pessoas não vão ser convencidas por nós, somente pelo Espírito de Deus, porque nós falamos das coisas sobrenaturais, mas uma pessoa natural, ela só reconhece o que é natural desse mundo. Ele não vai reconhecer, não vai conseguir entender quando nós falamos das coisas espirituais. Por isso que nós precisamos
orar pelas pessoas. Por isso que nós precisamos interceder pelas pessoas. É o primeiro passo. Quando eu quero falar de Jesus para alguém, eu preciso começar orando por ela. Eu preciso começar levando ela aos pés da cruz. Porque é o Espírito Santo que vai convencer que ela é pecadora. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes a gente olha para essa palavra e pensa assim, mas Senhor, algumas pessoas elas são tão boas, né? Você tem lá uma vozinha, uma tia, uma pessoa que você admira, que ela é tão boa, parece que ela nem tem pecado. Já conhece alguém assim? A palavra de Deus diz que todos, nem aquela vozinha, nem aquela tia, nem aquela pessoa boazinha, queridinha, que a gente olha e nossa, está indo para o céu, é pecadora também. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E sem a obra do Espírito Santo de convencimento, isso é importante, a obra de convencimento é o Espírito que faz. E a pessoa não vai se perceber pecadora se não tiver essa obra de convencimento do Espírito. Nós estamos vivendo num mundo liberal, em que as pessoas não têm um parâmetro. Né? O mundo hoje não tem um parâmetro. Tudo pode, faz do jeito que quer. E nós temos um parâmetro, nós temos a palavra de Deus como um parâmetro. E é Ele quem nos leva ao entendimento. E é Ele quem leva as pessoas ao convencimento de que ela é pecadora. Todos precisam de um Salvador. Porque um pecador não pode herdar a vida eterna sem se arrepender, sem nascer de novo. Todos que nascem com a raiz de Adão, nascem com o pecado original. Todos nascem com essa semente do pecado em si. E é interessante você pensar nisso. Nós estamos curtindo agora a fase dos netos. Né? Estamos com 3 netos, um de 5, um de 3 e uma pequenininha de 8 meses. E às vezes a gente pensa assim, mas como é que uma criancinha tão inocente, né? Tão inocente assim pode ser pecadora? Ela já nasce no pecado. As mães que o digam, né? As mães que o digam, porque a pirraça ali, né? Tão inocente, tão pequenininha ali, mas para fazer pirraça, a gente não precisa ensinar a fazer o que é errado. Já está na raiz, está no DNA. A gente tem que ensinar o que é certo, tem que ensinar o correto. O que fazer errado ela já sabe. E ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar à pessoa que esta sua condição, né, que muitas vezes a gente acha que é justa, diante de Deus, não depende das suas boas obras, mas da obra de Cristo na cruz. É esta obra que nos tira daquela situação de pecador. Sem ela, estamos perdidos. Jesus disse aos seus discípulos que ele veio ao mundo a fim de mostrar aos homens o Pai. E Ele nos deu essa missão também. E Ele disse que quando deixava este mundo, enviaria o Espírito Santo para estar com os seus discípulos, para ajudá-los, porque o Espírito haveria de revelar Jesus para eles e para nós. A obra do Senhor Jesus. Assim como Jesus tomou um corpo humano a fim de revelar o Pai ao mundo, assim também o Espírito Eterno vem habitar em nós, a fim de que nós possamos revelar o Filho ao mundo. É o Espírito em nós. Essa é a tua missão, essa é a minha missão, revelarmos o Filho a esse mundo. Revelarmos Cristo ao mundo, demonstrando a obra dele em nós. E a minha pergunta é, que obra você tem revelado? O que você tem demonstrado ao mundo? Você tem revelado o bom perfume de Cristo para as pessoas? Através das suas atitudes, através das tuas ações? Você está revelando Cristo em você? Ou ainda é a tua carnalidade, ainda é o teu eu? Né? Aquele pessoal que fica assim, rapidamente fica nervoso, fica bravo, né? Quando alguma coisa sai do seu controle.
O que você está revelando através das suas atitudes? Isso é fundamental. Se temos Cristo em nós, o Espírito Santo habitando em nós, as nossas atitudes, as nossas ações precisam revelar esse Cristo. Nós precisamos demonstrar que Cristo está em nós. O apóstolo Paulo escreveu lá aos crentes de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Quando a gente converte, a gente chega com uma visão, com uma sede, aquele primeiro amor, uma alegria de vivenciar essa nova vida em Cristo. E é maravilhoso. Eu lembro, 22 anos atrás, quando eu tive meu encontro com Jesus, lá no banco, todo mundo tinha que ouvir sobre Jesus. Porque aquilo está saindo pelos poros. O Espírito Santo está ali e você está nessa intimidade com Ele maravilhosa. Mas depois parece que vai gerando um acomodamento. Sabe, a coisa fica tão boa. Porque é isso mesmo. Quando você está no mundo, você vive aquele contexto, aquela loucura do mundo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você passa a vivenciar uma experiência totalmente transformadora, maravilhosa. Mas parece que a gente vai acostumando e vai se acomodando com esta vida. E de repente a gente se acomoda demais. Nós temos um propósito, revelarmos a glória de Deus através da nossa vida. Compartilhar com as pessoas aquilo que Ele fez em nós. E aquilo que Ele está fazendo, porque é uma obra contínua. Como tem sido essa tua caminhada com Ele? De que maneira você tem se relacionado com Ele? De que maneira você tem demonstrado para as pessoas que o Espírito Santo está em você? Deus tem o melhor para os seus filhos. Sabe por quê? Porque Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz, no seu e no meu lugar. E por isso nós não podemos viver uma vidinha, uma vida medíocre, uma vida que não demonstre a diferença que Ele está fazendo em nós. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Somos desafiados a viver para a glória de Deus, pois o preço que foi pago foi muito alto. Eu queria compartilhar uma ilustração sobre isso. Diz o seguinte: George Thomas, um pregador inglês, apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola. E ele colocou aquela gaiola no púlpito e começou a falar sobre aquilo. Estava andando pela rua ontem e vi um menino levando essa gaiola com 3 pequenos passarinhos dentro dela. Ele estava com frio, com medo. E aí perguntei ao menino: o que você vai fazer com esses passarinhos? Ele respondeu: levá-los para casa, tirar as penas e queimá-los. Vou me divertir com eles. Quanto você quer por esses passarinhos? Disse Thomas. O menino respondeu: o Senhor não vai querer esses passarinhos, porque são feios e não servem para nada. Mas o pregador insistiu em querer comprá-los. Enfim, o garoto aceitou a oferta e os vendeu por $10. O pregador então os soltou numa árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando, e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo com as pessoas na terra. Ele respondeu: estou me divertindo com elas, ensinando a fazer bombas, ensinando elas a matar, usar armas, odiar umas às outras, casar e divorciar, abusar de criancinhas, aos jovens a usar drogas, homens e mulheres a se tornarem escravos da bebida e a fazer tudo o que não deve. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou: e depois o que você vai fazer com eles? Satanás respondeu: vou matá-los.
Jesus perguntou, quanto você quer por eles? Disse Satanás, você não vai querer essas pessoas. Elas são mentirosas, são falsas, são egoístas, são avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar e não levarão em consideração o que você fez por elas. Mas Jesus insistiu, quanto você quer por elas? Quero toda a sua lágrima e todo o seu sangue, disse Satanás. Jesus então veio ao mundo em forma humana, viveu entre os homens pecadores e no final do seu ministério foi conduzido à cruz por amor a nós. Morreu e entregou a sua própria vida para que fôssemos salvos das prisões eternas. Muitos rejeitam a Cristo, mas todos o quanto receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fomos comprados na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus derramado por nós. Nós não merecíamos, porque aquilo que Satanás disse que nós fazemos mesmo. Mas o amor de Deus enviou seu Filho para nos resgatar, para nos comprar, para pagar o preço pela sua e pela minha vida. Precisamos viver para Deus, buscando fazer a sua vontade e não a nossa. Viver com um senso de missão, porque nós recebemos uma missão de Deus. E ter uma percepção de que a vida aqui vai passar. Os dias aqui são poucos e breves. Ainda que a gente tenha uma sensação muitas vezes de que parece que aqui é eterno. Que não vai acabar, vai acabar. Os dias aqui são breves. Viva com senso de missão e propósito. E com uma certeza, o nosso destino final é o céu. Mas para isso nós precisamos sim, estar em unidade com o nosso Cristo. Aceitar esta obra dele ali na cruz. Você vive com esse senso de missão? Você vive com esse entendimento de que a vida é passageira? E Ele nos torna filhos de Deus. A obra do Espírito Santo em nós nos torna filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém? Você entende que você é filho de Deus? Que Ele morreu naquela cruz por você? Que Ele pagou o preço derramando o seu sangue para nos resgatar, por amor a você, por amor a mim? Esse amor é maravilhoso. Nós passamos a ser filhos de Deus mediante a fé no Filho unigênito de Deus. E ao sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos essa marca em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós temos essa certeza, essa convicção de que Ele em nós mudou o nosso destino eterno. Agora estamos caminhando para o céu, para a eternidade ao lado de Deus. Ao sermos justificados, somos libertos da condenação eterna. E agora somos acolhidos na família de Deus e dirigidos por esse Espírito de Deus. Fazemos parte da família de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Mas existe uma batalha. A nossa velha natureza com a nova natureza. A velha natureza, ela está aqui, ela está aí. E hoje pela manhã o pastor Edmilson falou dos dois cães ali. Qual que você alimenta mais? E é bem isso. Você alimenta mais a nova natureza ou a velha natureza? Você tem um compromisso com a leitura da palavra, com a vida devocional? Você tem um compromisso com Deus de buscar a Deus?
Se você tem compromisso com Deus, você está alimentando mais a nova natureza. Mas se você não se alimenta da palavra, se você não busca a presença de Deus, você vai estar alimentando a velha natureza. E na hora que acontecem aqueles percalços da vida, nós vamos reagir de acordo com a natureza que está mais alimentada. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso que nós precisamos alimentar o Espírito. Porque pela nossa natureza, eu quero chegar em casa, deitar no sofá, ligar a TV e ficar lá, perdendo meu tempo. Entrar nas redes sociais e gastar horas e horas. Natureza. Mas o que eu preciso? Eu preciso da presença de Deus. E esse texto de Gálatas descreve esse conflito espiritual que há entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza divina. E quando o crente não dá lugar ao controle do Espírito, torna-se incapaz de resistir aos desejos da sua natureza pecaminosa. Porém, quando o Espírito Santo controla o crente, este se torna como um solo fértil, onde o Espírito pode produzir o seu fruto. Mediante o poder do Espírito, o crente se torna capaz de dominar os desejos da carne. Então é possível. É possível nós mudarmos a atitude. É possível nós agirmos diferente. Naquelas situações em que, puxa vida, minha carne sairia para o embate, né? Já vai para o fight, já vai para a briga. É possível ser diferente, agir diferente. É possível demonstrar amor mesmo quando eu não recebo amor. Com o Espírito de Deus em nós, dando espaço para que Ele trabalhe em nós, para que Ele cumpra aquilo que Ele deseja em nós. Qual você tem alimentado mais? Você tem dado ouvido à voz do Espírito, seguindo as suas orientações, as suas ordens, confiando naquilo que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida, ou a sua carnalidade? Em outras palavras, o fruto do Espírito é um caráter formado de modo a identificar-se com o caráter de Cristo. Um caráter que revela como é Jesus. Dominado pelo Espírito de Deus, deixando que Ele me conduza, deixando que as minhas atitudes reflitam aquilo que está em mim, a presença dEle em mim. É a expressão externa da natureza de Deus, manifesta em nós. É na realidade o desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Sabe aquela situação em que você está ali com as pessoas e elas olham para você e elas percebem que há algo diferente em você. Elas percebem que a tua atitude é diferente. As pessoas, você é crente? Você age diferente, você tem atitudes diferentes, você tem um semblante diferente, ao ponto das pessoas convivendo com você perceber a diferença, perceber que você é diferente, que você age com as pessoas diferente. Essa é a atitude daqueles que temem, daqueles que realmente exalam o bom perfume de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enquanto o Espírito estiver no controle, habitando em nós, Ele nos confere um poder para que nós possamos manifestar realmente o seu fruto através das nossas atitudes. O Espírito em nós nos habilita, nos capacita a agirmos diferente com as pessoas, sermos diferentes. De modo semelhante, a natureza pecaminosa do incrédulo produz nele as suas obras. E aí fica novamente a reflexão. O que eu estou refletindo? O que eu estou produzindo?
Da minha nova natureza, do Espírito Santo em mim, ou da velha natureza, da minha carnalidade? Você pode perceber nisso o princípio da produção do fruto. O crente e o incrédulo produzem, cada qual, o fruto segundo a sua espécie. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês sempre. Então o Espírito Santo está o tempo todo. E é interessante que essa palavra outro é da mesma, no original grego, ela é da mesma espécie. É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, é a mesma espécie. É o mesmo Deus manifesto através do seu Espírito. O plano de Deus para nós é que produzimos muito fruto, através do seu Espírito, para justificar, para habitar em nós, para nos santificar, para nos transformar. E ser santificado significa ser separado do pecado, ser consagrado a Deus, moldado segundo a imagem de Cristo em nós. E faz parte da natureza do Espírito Santo produzir no crente um caráter parecido com o caráter de Jesus. Também faz parte da natureza pecaminosa produzir iniquidade. Que espécie de fruto você tem produzido? Do caráter de Cristo ou da natureza da sua carne? Mas o Espírito Santo nos socorre em todo o tempo. Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma como o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Assim como a esperança sustenta o crente nos sofrimentos, assim também o Espírito Santo nos ajuda em oração. O Espírito Santo nos ajuda quando nem sabemos como pedir, como nem sabemos como expressar aquele sentimento que está lá no nosso íntimo. É o Espírito Santo quem traduz aquilo e que leva aquilo ao trono de Deus. É a presença dele em nós. Quando a dor está forte, quando o sentimento da perda é profunda, é o Espírito Santo quem nos consola. É o Espírito Santo quem está presente ali nas nossas vidas. E eu acho muito interessante essa questão do consolo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho duas memórias sobre perdas na minha história. Quando eu perdi o meu pai, quando eu perdi o meu avô. Quando eu perdi o meu avô, eu não era convertido, eu não tinha a presença do Espírito Santo em mim. E meu avô era um cara muito legal, era um homem grandão, de quase 2 metros de altura, mas era aquele avôzão querido que colocava os netos no colo e sempre estava ali cuidando, presente. E quando eu perdi ele, eu estava aqui no balneário de Guaratuba. Eu vim chorando de Guaratuba até São José. Não tinha nada que me consolasse com aquela perda. Foi muito duro o golpe. Quando eu perdi meu pai, eu já era convertido. Eu já tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Eu percebi a diferença da ação do Espírito em mim. O consolo, a dor da perda estava ali. Mas a segurança da presença do Espírito, o consolo do Espírito na minha vida foi maravilhoso. Maravilhoso. Como é bom ter esta segurança. Como é bom saber que o Espírito Santo está em nós. E Ele faz isso. Ele está presente aqui. Amém? Queridos, o Espírito Santo nos fortalece em todos os momentos. E quando não conseguimos expressar, Ele está ali, na nossa fraqueza, está nos ajudando. Mas Ele também nos disciplina. E a disciplina do Senhor também é uma maneira dele produzir em nós maturidade, principalmente dependência de Deus. Isso nos dá um senso de pertencimento. Somos dele.
Em João 15, do verso 1 ao verso 5, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. No verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus usou essa analogia da videira a fim de nos ensinar acerca do relacionamento que necessariamente deve haver entre o Espírito Santo e os filhos de Deus, de tal modo que o caráter de Cristo possa produzir em nós essa transformação. É o Espírito que produz em nós o fruto espiritual, à medida que nos entregamos a Ele, à medida que nós queremos viver para Ele, exalando o bom perfume de Cristo. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós, de tal maneira que possamos mostrar ao mundo quem Ele é. É essa atitude com a presença dEle em nós, com o fruto do Espírito em nós, com essa paciência, com essa amabilidade, com essa bondade. É isso que o mundo está precisando nesses dias. Que os filhos de Deus se manifestem. Que os filhos de Deus façam a diferença nos ambientes onde estão. É isso que nós precisamos fazer. O cristão revela Cristo ao mundo através da sua vida diária. Isso significa que Cristo deve viver no crente através do seu Espírito. 1 de João, capítulo 2, verso 6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar com ele como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Se Cristo está em você, a sua atitude precisa revelar Cristo para as pessoas. Nós precisamos revelar Cristo para as pessoas. Ora, andar como Jesus andou só é possível através do poder do Espírito Santo em nós. Qualquer tentativa que façamos de imitar a vida de Cristo, sem a presença do Espírito, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Uma vida frutífera só é possível através dessa relação de interdependência. O crente em Cristo e Cristo no crente. E a sabedoria? O Espírito Santo também nos dá sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Delas também falamos com palavras ensinadas pela sabedoria. O Espírito em nós fornece uma nova capacidade de discernimento espiritual. É Ele que nos guia, é Ele que nos ensina a julgar, a avaliar, a examinar a intenção, essa percepção espiritual. Eu quero te encorajar. Nós vamos começar agora em março, dia 5 de março, nós vamos ter uma classe DBD, às 5h45. Eu quero te encorajar a você crescer no conhecimento e na sabedoria. Venha fazer parte dessa classe DBD nos nossos domingos à tarde. E você vai crescer, vai ser uma pessoa sábia, vai absorver mais conteúdo para a sua vida. E o cristão terá a mente de Cristo, se deixar o Espírito revelar os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Se você crê em Cristo, está à sua disposição o poder do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo em nós. Esse mover de Deus em nós. Porque Ele em nós pode transformar a nossa história. Pode mudar as nossas atitudes. E é isso que Ele quer fazer. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Aquilo que Ele fez em mim há 22 anos atrás. Quem eu era, quem era a minha família e o resgate que Ele fez na minha vida e na minha história. É isso que Ele quer fazer conosco. Mudar a nossa história, mudar o nosso contexto de vida e nos fazer frutíferos para a glória dEle. Outra ação fundamental do Espírito Santo que às vezes passa despercebida. Ele está
limitando, ele está limitando a ação do maligno nesse mundo. Ele está impedindo o crescimento da iniquidade. Veja só o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém? O Espírito Santo. As Escrituras deixam claro que esse planeta será literalmente um inferno na Terra, se o Espírito Santo não estivesse presente nesse mundo. As coisas estão cada vez mais difíceis, a gente pode perceber. Guerras e essa mudança da estrutura que a gente vê, um movimento mundial de destruição da família. Mas ainda temos o Espírito Santo agindo, controlando, dirigindo. É o Espírito Santo quem tem uma obra para fazer em nós e através de nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode nos levar a uma vida que vale a pena ser vivida. Quando olhamos para essa grande obra que Ele já fez e quer fazer em nós, nós precisamos nos submeter a Ele. Sim, o Espírito Santo nos torna filhos de Deus. Temos a certeza de que somos filhos de Deus, porque o Espírito em nós nos dá esta segurança. É a graça de Deus. E é pela graça, não é pela sua bondade, pela minha bondade, mas é por pura graça. E eu queria ler mais uma ilustração. E ela diz o seguinte: alguns anos atrás, numa igreja da Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que, anos antes, havia condenado um assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava de joelhos ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você também tinha notado. Os dois homens caminhavam em silêncio por algum momento. Daí o juiz disse: que milagre da graça. O pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça. Daí o juiz perguntou: mas você se refere a quem? O pastor respondeu: é claro, a conversão do assaltante. O juiz falou: mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Como assim? Perguntou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavaleiro, a cumprir a minha palavra, a fazer orações, a ir à igreja, passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente me tornei juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador, igual aquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. Mas é que a maravilhosa graça de Deus, boas pessoas só não entram no céu porque o seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Não é quem eu sou, não é quem nós somos, é quem Ele é. É a obra que Ele fez por você e por mim. Não é pelas nossas boas obras, mas é pela pura graça do nosso amado Salvador. É pela ação de convencimento do Espírito que nós chegamos a essa conclusão e Ele nos leva à conversão. E que privilégio! Sabemos que temos um Consolador que nos ajuda em todo o tempo, em todas as nossas lutas, em todas as nossas necessidades. E eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você refletisse sobre a sua vida, a sua história, sobre a obra do Espírito Santo na sua vida, sobre a sua experiência, o que você tem vivido
com Ele, de que maneira que Ele tem trabalhado na sua vida e quais os seus frutos. O que você tem feito para a glória de Deus? O que você vai fazer com tudo isso? O que o Senhor falou ao seu coração? O que o Espírito Santo está falando agora? Qual é o compromisso que Ele está pedindo para você? Qual é o compromisso que o Espírito Santo quer de você? Quando você olha para a tua história, você tem refletido Cristo através da sua vida? Ou será que você precisa mudar alguns hábitos, mudar algumas atitudes, para que Cristo realmente apareça mais através de você? E talvez você esteja aqui e você nunca fez um compromisso com Ele. Talvez você já ouviu falar sobre Cristo, você já esteve em outros momentos na igreja, mas você nunca entregou a sua vida a Ele. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer uma oração, entregando a sua vida a Ele, confessando, reconhecendo que você é pecador e que você precisa da salvação. Com todos com os olhos fechados, eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de salvação, que eu preciso desta obra que Cristo fez naquela cruz pela minha vida. E eu quero me entregar a Ele hoje. Eu quero me entregar a Ele, confessar Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e viver uma nova experiência de vida, em nome de Jesus. Quantos todos ainda continuam orando? Se você fez essa oração, se você hoje está entregando a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, se você está entregando a sua vida, se você reconheceu que você precisa, levanta a sua mão bem alto que eu quero orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus, meu irmão, quero orar pela sua vida. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração? Mais alguém está entregando a sua vida? Aquelas duas jovens senhoras ali? Amém, glória a Deus. Deus, o Espírito Santo, faça essa obra, completa essa obra na vida de vocês. Mais alguém? Aquela senhora também? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar a cantar. Queria que você ficasse em pé e nós vamos começar a adorar a Deus. E você que fez a entrega da sua vida, dê mais um passo de fé. Vem até aqui que eu quero orar pela sua vida. Nós queremos te acolher, nós queremos dar um abraço a você. Vem até a frente aqui, dê um passo. Se você entregou a sua vida a Jesus, vem aqui. Nós queremos abraçar você, nós queremos entregar. Pode chegar aqui na frente. Pode chegar aqui na frente, nós queremos te dar um abraço, nós queremos te conhecer. Nós queremos que você dê esse passo de fé. Não deixe o inimigo interromper essa caminhada, esse desafio. Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos, vem à frente. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval, sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Feche seus olhos. O que o Espírito Santo falou com você? Qual é o compromisso que você está saindo daqui hoje? Que você, de mudança, de atitude, de ação, de reflexão. Você fez um compromisso com o Espírito Santo? Dobra os seus joelhos também. Se você entendeu dele, se ele colocou algo no teu coração, que ele quer uma mudança de atitude, de ação ali fora, que ele quer que você mude, que você testemunhe, dobra os seus joelhos agora, nós vamos orar, nós vamos reconhecer essa ação do Espírito Santo em nós,
nós vamos reconhecer que nós precisamos dele em todo o tempo para glorificá-lo, para fazer aquilo que realmente está de acordo com a sua vontade. Porque em muitos momentos nós vivemos pela nossa vontade, mas nós temos algo para fazer que ele está pedindo de nós. Pai, eis aqui os teus filhos, Pai, dobraram os seus joelhos, reconhecendo, Pai, que nós precisamos da tua graça, da tua presença, Senhor. Nós precisamos dessa ação poderosa do teu Espírito em nós, Pai. Nós precisamos desse mover gracioso do Senhor, nos dirigindo, nos sustentando, para que possamos, ó Deus, frutificar, para que possamos realmente demonstrar o amor do Senhor pelas pessoas, por aqueles com os quais nós nos relacionamos, Pai. Senhor, capacita os teus filhos, capacita o teu povo, Senhor, para que possamos demonstrar esse amor que está em nós, esse amor que o Senhor deu a nós, esse amor que o Senhor pagou esse preço naquela cruz, por amor a nós, e que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo, abençoa cada um dos teus filhos e filhas que dobraram os seus joelhos, reconhecendo, Senhor, que necessitam da graça e da presença e da ajuda do Senhor todos os dias, Pai. Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pela ação do Senhor, pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.